Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma palestra sobre gestão de stress. O meu nome é António e estou feliz por estar aqui. Nós também estamos felizes. Nós também. Hoje o tema é recuperação. Recuperação versus recaída. Sucesso, fracasso. O impostor, ambos os impostores com que nós lidamos no dia a dia. O universo é um constante movimento. Um movimento evolutivo. Aliás, todos conhecem o símbolo Tai Chi. Isto, símbolo do Tai Chi, é um movimento cósmico. Já repararam que existe no símbolo uma bolinha, no branco uma bolinha preta e no preto uma bolinha branca. Quer dizer que o bom tem a semente do mal e o mal tem a semente do bem. Nada está sozinho. Isto é o movimento do universo. Sucesso e fracasso é uma coisa só. Riqueza e pobreza é uma coisa só. Bom e mau é uma coisa só. Como noite e dia é uma coisa só. Quando se fala no dia já se percebe a noite, já se entende a noite, certo? Quando se fala no bom, já se subentende o mal. Quando se fala na riqueza, já se subentende a pobreza. Porque não havia riqueza, certo? Uma coisa sem outra não pode existir. Como a alegria e a tristeza são uma coisa só. Elas não estão nunca para estar separadas. Alegria e tristeza é uma coisa só. Recuperação e recaída é uma coisa só. Ou estamos em recuperação ou estamos em recaída. Mas porquê esta conversa toda? Porque vamos falar na zona de conforto. Naquilo que nós chamamos de estabilidade. Nós fomos educados na intenção de procurarmos estabilidade. Estabilidade financeira, estabilidade familiar, estabilidade. E foi isso que quando atingimos um sucesso de alguma coisa, quando acabamos um ensino superior, por exemplo, quando acabamos um ano e passamos, a tendência é descansar. A tendência é relaxar. Tudo bem, quando é para pormos ação noutra coisa. Porque a vida é um movimento constante. Não é uma coisa que esteja parada, é impossível. A vida é um movimento constante. Tudo o que nos acontece é vida. Se não acontecesse nada, não existia vida. Certo? Se não houvesse nenhum acontecimento, não existia vida. Estamos num vácuo só, simplesmente. É exatamente os acontecimentos que fazem que nós chamamos vida. E é exatamente por causa dos acontecimentos que nós temos uma noção do tempo. Certo? Senão, o tempo também não existe. E são exatamente os acontecimentos que nos dão a ilusão do tempo. E tanto não existe porque nós, muitas vezes, quando estamos preocupados ou quando nos culpamos com algo que se passou no passado, nós trazemos o passado para o presente. Nós, naquele momento, estamos a viver a emoção daquele momento. Portanto, o presente e o passado estão sempre no mesmo lugar. Hoje vivemos muito com pessoas ansiosas. Pessoas que vivem a sua vida sobre a ansiedade. E o que é isso? É terem o passado e o presente juntos. Vivem um momento que estão agarrados ao passado. Estão neste momento no passado e no futuro. Não no momento, não na vida. Senão não havia ansiedade. Claro está que tudo isso obedece a conceitos
ou um paradigma instituído. Existe um paradigma newtoniano, um paradigma materialista, um paradigma que separa o espiritual da matéria, a energia da matéria, e é graças a essa separação que os mestres, os sábios, têm passado por este mundo, que nos têm dito que nós vivemos num mundo da ilusão. A ilusão é exatamente a separação entre a energia, ou entre o espiritual e o material. Tirar a espiritualidade do dinheiro é fazer dinheiro, é papel simples, é papel. Mas é a espiritualidade que lhe dá poder. Mas podemos falar no dinheiro, vamos falar no nosso corpo, ou numa pedra, ou seja o que for. Tudo que deixa de ter energia, tudo que deixa de ter poder espiritual, deixa de existir. Porquê? Nada pode existir separado uma coisa da outra. O nosso corpo, quando deixamos a parte espiritual do nosso corpo, ele degrada-se, começa a apodrecer. Certo? É que nós chamamos morte. Chamamos morte é quando o espiritual sai do material. Certo? Então é tudo uma morte constante. Digo. Então é tudo uma morte A vida é uma morte constante, é uma morte. Temos a dar sempre lugar a outra coisa. Certo? Agora, não é por aí que nós vemos que eu quero ir. Eu quero falar em recaída. Há muita gente que tem medo de recaída. Tem medo de. E a recaída e a recuperação é uma coisa só. Só que a recuperação estamos em crescimento. Recaída estamos em morte. Então temos como isso. Estar num processo de recaída não é estar recaído. É um processo. E quando estamos recaídos? Seja numa doença, seja no que for. Quando é que nós estamos recaídos? É que nos... Diz? Quando voltamos a fazer as mesmas coisas? Nós estamos recaídos quando... E isto é muito importante. Porque a recaída é um processo. Por exemplo, um alcoólico, já lá vamos, um alcoólico, ele não recai quando começar a ingerir álcool. Um toxicodependente não recai quando começa a ingerir drogas. Um adicto ao sexo não recai quando se começa a envolver em bacanais, em orgias e em sexo. O processo, isso já é estar recaído. Mas o processo de recaída é quando ele começa a procurar os mesmos lugares ou a procurar companhias da internet, é quando começa quando se começa a responder aos mesmos estímulos da mesma forma que se respondia antes. Por exemplo, alguém que se zangue quando é criticado, por exemplo. Ninguém gosta de ser criticado, é verdade. Porque não está a ver a crítica e elogio como uma coisa só. Mas enquanto não vermos isso, jamais saímos do mundo da morte. Jamais saímos da ansiedade, jamais saímos da doença, jamais saímos da miséria. Enquanto não virmos enquanto precisarmos do elogio para nos sentirmos bem, enquanto precisarmos do álcool para lidarmos com uma situação, enquanto precisarmos de uma droga qualquer, seja ela uma benzodiazepina, seja ela um calmante, seja ela um mata-leão, ou como começamos a dizer no Brasil, uma coisa qualquer, um sossego-leão, para lidar com uma situação, quando a pessoa faz isso, é porque ele não geriu a situação de uma maneira saudável. Ela, quando usa uma droga, seja álcool, seja... Não importa que droga seja, porque a droga pode ser internet, pode ser Facebook, pode ser outra coisa qualquer. Droga, o que é uma droga? É quando nos comportamos com alguma coisa. É quando alguma coisa nos tira. Nós estamos muito ansiosos, mas vamos para o Facebook, estamos ali a mandar conversas e bitaques e a metermos com quem está online e automaticamente nos sentimos sossegados. Nos sentimos mais calmos. Essa pessoa é uma pessoa dependente de uma rede social. Não é nada diferente, não tem nada diferente
de um toxicodependente não tem nada diferente de um alcoólico, não tem nada diferente de um adicto ao sexo, não tem nada diferente de um adicto ao roubo, não tem nada diferente de um adicto à comida, é a mesma coisa. Um adicto à comida está ansioso para comer e ficou bem. Sente-se bem. Certo? Um adicto ao chocolate é a mesma coisa. É quando nos comportamos com algo. É por isso que a doença se chama adição. Adição igual a eu mais algo. O algo pouco importa o que seja. O algo pouco importa o que seja. Pode ser relações, pode ser álcool, pode ser droga, pode ser sucesso, pode ser poder. Nós vivemos, por exemplo, neste momento os governos modernos são de pessoas doentes, adictas ao poder. São pessoas que são capazes de fazer tudo só pelo poder. Agora, um adicto ao poder até é uma doença bem vista. Como um adicto ao sucesso é uma doença bem vista. Mas é um momento à mesma. Quantos se suicidam com tanto sucesso? Michael Jackson, por exemplo. O que ele fez? Quanto mais sucesso tinha, mais vazio se tornava. Lady Di, famosa, uma codependente, uma adicta às relações. Podemos nomear os presidentes destes países todos, podemos nomear pessoas famosas. Tudo isso são pessoas doentes que têm como adição algo. A Lady Di era uma codependente, adicta também à comida e um adicto normalmente tem mais como adição. Aliás, os grandes problemas começaram dentro da coroa britânica exatamente por causa da sua adição. Mas pronto, mas isso é pouco importante neste momento. É só referir que há coisas que são bem vistas, há adições que são bem vistas, há adições que são mal vistas. Um alcoólico é mal visto, um toxicodependente é mal visto, enquanto que um adicto ao poder já é bem visto. É bem visto pela sociedade, não quer dizer que seja bem visto por quem tenha um palmo de testa. Uma pessoa que precisa de sucesso para se sentir bem, uma pessoa que precisa de aplausos para se sentir bem, está muito a mal. Os aplausos acabam e a noite chega. E naquele momento está sozinho. É por isso que um adicto ao sucesso vai para as drogas, acaba no álcool, acaba em montes, passa por montes de sofrimentos, e a maior parte acaba no suicídio. Certo? Porque os aplausos acabam no palco. As revistas vendem sucesso, exploram ao máximo esse doente. Então, a doença está a ser explorada. Agora, qualquer uma dessas pessoas pode entrar no processo de recuperação. Tivemos muitos. Cat Stevens, por exemplo, deixou o sucesso e entrou no processo de recuperação. Todos se lembram das músicas do Cat Stevens. Uns disseram que ele foi para budista, que ele foi para isto. Não, ele entrou no processo de recuperação. E muitas pessoas que são conhecidas e têm grande sucesso, mas quando se sentem mal com o sucesso, eles pedem ajuda e entram no processo de recuperação. Agora, quando aqui eles estão em recaída, é quando eles precisam do mesmo estímulo para se sentirem bem. Quando eles reagem do mesmo estímulo. Não quer dizer que eles já estejam. Sempre que eu respondo, ou sempre que alguém responde ao mesmo estímulo da mesma forma, por exemplo, uma pessoa que é adicto, que é alcoólico, por exemplo, vamos falar num alcoólico, ou adicto a uma droga qualquer,
que não sabe lidar com a frustração. E se não sabe lidar com a frustração, cada vez que ele presta uma frustração, ele lida mal com ela. Ele está no caminho da recaída. Ele está em processo de recaída. Ele está no caminho do consumo. Esse é o processo para o consumo. Agora, por exemplo, as mulheres alcoólicas lidam mal com a solidão. Uma grande parte das mulheres alcoólicas nem gosta de álcool. Uma grande parte, uma grande maioria não gosta de álcool. Muitas vezes pensa-se que existem mais homens alcoólatras do que mulheres. Mas isso é mentira. Os números são muito próximos. Normalmente rondam os 10% da população. Quer dizer que não há família nenhuma que não tenha um alcoólico dentro de casa. Na família. Certo? Estou falando de 10% da população. E cada alcoólico envolve em sofrimento em média 5 pessoas. Se eles são 10% e se envolvem 5 pessoas, são 50% da população é envolvida por esse problema. Agora o alcoolismo não pertence a uma classe A, B ou C. Pertence a todas as classes. Seja a classe religiosa, seja a classe política, seja a classe médica, seja a que classe for. 10% dos polícias em Portugal são alcoólicos, 10% dos médicos em Portugal são alcoólicos, 10% dos políticos em Portugal são alcoólicos. Certo? 10% de todas as classes são alcoólicos. Por isso que em Portugal somos 10 milhões de habitantes e temos 1 milhão de alcoólicos. Quer dizer que 5 milhões de pessoas são afetadas por isso. Agora, há vários tipos de alcoólicos. Há o alcoólico tipo 1, que é o alcoólico que gosta de álcool, que gosta do sabor, gosta do cheiro, gosta do álcool. E o alcoólico tipo 2, que não gosta de álcool, mas que consome o álcool pelo efeito, que é uma forma de consumir álcool mais como o toxicodependente. O toxicodependente não gosta da droga que vai enxatar. Ele quer o efeito da droga, certo? Hoje muitos dos nossos jovens com 16, 17, 18 anos estão dependentes do álcool, embora não gostem de álcool, todos os fins de semana. Então, mas como é que um alcoólico bebe Coca-Cola durante toda a semana, bebe sumos ou água durante a semana, pode ser alcoólico? Claro que pode ser alcoólico. Um alcoólico precisa beber todos os dias. Precisa beber para lidar com as situações do dia a dia. O jovem só precisa de se desinibir, de se completar à sexta-feira à noite, quando vai para a discoteca, é quando ele usa o álcool. E porquê é que usa o álcool tão forte, os famosos shots e tão pouca quantidade? Porque ele quer buscar o efeito sem beber. Costuma beber coisas muito pequeninas, que são fáceis de beber, são engolidas como se engole um comprimido, mas que têm o grande poder de álcool, para que tenham um efeito muito rápido. Por senão teria que beber uma dúzia de cervejas, seria um frete. Para quem não gosta de álcool, certo? Agora, existem outros métodos. Existem outros métodos para que o sangue, para que o álcool circule no sangue, além de o ingerir. Mas não é isto que eu agora aqui vou falar, porque teremos uma palestra só para isso. Quero dizer que recuperação e recaída é uma coisa só. Agora, quem tem medo da recaída está sempre recaído. É confuso, não é? Então, se eu não tenho medo da recaída, é mais fácil recair. Claro que não! Só precisamos saber que, da mesma forma que um condutor que vai na estrada
saber que tem um barranco se pisar o risco, não é? E sai da estrada. Assim também o condutor, que várias vezes pisa o risco, várias vezes ele vai à beira, várias vezes vai, mas nunca. Assim também nós não teremos que ter medo, e por eu ter um risco e saber que se posso ir à valeta, não vou deixar de conduzir. Se eu tiver medo da valeta, se eu tiver medo, eu vou ter muitas dificuldades em conduzir. Quanto mais medo se tiver da caída, mais facilmente estar caído. Certo? A recaída e a recuperação é uma coisa só. Recuperação é crescimento, é mudança constante, é evolução constante. A recaída é morte. É voltar para trás. Vou voltar para o mesmo. E agora eu pergunto, como é que é possível pessoas que sofreram tanto, perderam tudo, casa, carro, família, cheques, todas as formas de vida perderam com o álcool, depois saem de lá e têm recuperação, depois têm uma vida nova. Por que elas recaem? Todos nós sabemos que elas recaem. E a porcentagem é muito elevada. Souberam tanto, passaram tanto sofrimento, souberam. Porque é que se vai recair? Por dois motivos. Ou porque o centro de recuperação nunca se mudou, vive-se sem álcool, mas num grande sofrimento, porque se não houver mudança, a pessoa continua a não saber lidar com a vida, porque se ele começa a consumir álcool é para lidar com os seus sentimentos, as suas emoções, como qualquer outro. Hoje vivemos num mundo de aditos, certamente por isso. E aí eu quero chegar. Os conceitos que nos passaram de certo e de errado, os conceitos espirituais sobre o ser responsável, o amor, a vida, a responsabilidade, a honestidade, todos esses conceitos que nos passaram, hoje estão caducados. Depois não conseguimos lidar com a vida com aqueles conceitos. Porque os conceitos são a bitola com que nós lidamos com as situações. É a forma que nós temos para lidar com o dia a dia. E então, esse kit que nós temos de informativo, ou essa formatação que nós temos, não dá para lidar com as situações do dia a dia. Nós vivemos num mundo totalmente diferente hoje do que se vivia há 15 anos atrás, realmente. Hoje temos informação na internet, temos informação como nunca ninguém teve. Mas a formatação, o nosso programa está caduco. Pois não importa ter um bom computador, não importa saber tudo, se ter um programa que se adapte às necessidades de hoje. É por isso que pessoas, para lidarem com o programa, para lidarem com os seus sentimentos e as suas emoções, para lidarem com a sua realidade, eles precisam de uma droga. Seja álcool, seja internet, seja drogas de outra espécie, seja sexo, seja o que for, não importa o que seja. A pessoa precisa de algo para se completar. Porque ele não consegue lidar, os seus valores espirituais estão caducados. Os princípios e valores com que nós fomos educados estão caducados. Estavam certos quando nos passaram, mas hoje já estão totalmente caducados. Por isso não sabemos lidar. Por isso chamamos a uma relação de dependência-amor, que é uma loucura. Amar é liberdade, amar
é vibrar, é viver, é querer ver o outro feliz. Amar alguém é querer ver o outro feliz. Não querer o outro para nós. E as pessoas confundem dependência, confundem codependência, que é uma droga, completam-se com alguém, confundem codependência com amor. E isso não tem nada a ver com amor. Tem a ver com doença. Doença. Porque se eu amo alguém, quero ver se alguém feliz, não quero ser alguém para mim. Claro que eu gosto. Se eu amo alguém, gosto de ver ao meu lado. Mas eu não sou dono dele. A minha felicidade não pode depender dessa pessoa. Porque quando a nossa felicidade depende de alguém que está à nossa volta ou de alguma coisa, seja filhos, maridos, namorados, projeto, sei lá, não importa. Quando a nossa felicidade depender de alguma coisa, nós já hipotecamos a nossa vida. Já deixamos de existir. Já estamos fracassados. Porque tudo que está à nossa volta está sempre em movimento. Tudo que está à nossa volta está em constante movimento. Nossa felicidade nunca ia estar no mesmo sítio. Só poderei ser feliz quando me sentir feliz. Não posso partir para uma relação, ninguém pode partir para uma relação para ser feliz. Ele tem que partir para uma relação feliz. Para que uma relação resulte. Não há relação nenhuma que possa resultar quando a pessoa parte para ela à procura de felicidade. À procura de amor. À procura de... Isso nunca vai acontecer. De como as coisas vão fluir para perderem as suas fortunas. Eles não estão a usufruir delas. Certo? Uma relação é a mesma coisa. Qualquer relação funciona assim. Uma relação deixa de existir quando ambas deixam de estar a mesma frequência. E que vai estar a mesma frequência ter os mesmos objetivos. Numa relação jamais se pode anular um dos indivíduos. Uma relação tem que assentar em cima de duas individualidades. Ninguém pode ceder a sua individualidade ao outro. Nem pode ser como o outro quer que ele seja. Porque o que os atrai é exatamente aquilo, são as diferenças. Porque se eu fosse igual ao outro, ele não precisava de existir. E quando algum de nós cede a sua individualidade a favor do outro, faz aquilo que o outro quer que ele faça, a relação deixa de existir. Porque o outro não tem que amar. Nem tem que amar. Porque ele anulou-se, que ele não existe. E nós vemos isso constantemente. Relações que se dizem, eu tinha uma relação de 50 anos, 60 anos, 70 anos. Não houve uma relação. Até que as pessoas são parecidas. Falam da mesma forma. Parecem irmãos gêmeos. Há relacionamentos que parecem irmãos gêmeos. E isso porquê? Porque a pessoa se anulou. E a pessoa se anulou. Claro está, se for se mantendo, mas nunca houve mais relação. Há um que anulou a sua individualidade ao outro, hipotecou-se ao outro. E o outro deixou de. E a relação deixou de existir. Porque uma relação tem que assentar em cima de dois pilares. Ela não pode assentar só em cima de dois pilares. Não existe relação. Existe uma vida, entre aspas, uma pseudo-vida e uma pseudo-mentira uma mentira só. Para que as pessoas querem se iludir que existiu uma relação de 50, 60 anos. É mentira. Não existiu porque um anulou-se ao outro. Porque uma relação acaba quando ambos, vamos lá ver, tudo é energia. Ainda agora falamos aqui
agora já escreve melhor, o 4 está menos. No símbolo do Taxi, que é o símbolo do universo, é que tudo é um constante movimento de mudança e de equilíbrio. Tudo se equilibra. Se não houvesse noite, não podia haver dia. Se não houvesse bom, não podia haver mal. Se não houvesse alegria, não podia haver tristeza. Ambas são indispensáveis. Ambas estão sempre juntas. Tristeza e alegria estão juntas sempre. Sempre. Khalil Gibran diz que quando a tristeza, quando a alegria está contigo à mesa, a tristeza espera-te na cama. Porque ambas é uma coisa só. Não podem ser duas coisas diferentes. Vimos às vezes a tristeza como uma coisa má. Não tem nada de mal. A tristeza só pode existir porque existiu a alegria. Porque a tristeza é a falta daquilo que nos deu alegria. Certo? Confundimos muitas vezes tristeza com outros sentimentos. Sentimentos menos nobres. A tristeza é um sentimento nobre. Como o sentimento de falta, o sentimento de carência, o sentimento de depressão, o sentimento de negação, o sentimento, sei lá, tudo isso são sentimentos que muitas vezes confundimos com tristeza. Estou muito triste. Faltou-me aquilo que me fazia as coisas. Morreu-me o meu marido que ia com o carro à garagem, tratava das finanças, tratava disto, tratava de ir aos bancos. E isso não é tristeza. Faltou-lhe a pessoa, o sentimento de falta. Faltou-lhe a pessoa que tratava daqueles assuntos. Certo? Muitas viúvas chegam aqui e dizem: ai, meu companheiro, eu perdi o meu companheiro, estou muito triste, nunca mais consegui ter alegria. Agora quem é que vai ao banco? Quem é que me trata das coisas? Quem é que vai às compras? Agora que não tem que me levar para lá a passear. Pois não. Ela perdeu. Falta-lhe aquele que lhe fazia as coisinhas. Ela não está nada triste. Sente a falta de quem lhe fazia as coisas. Muitas vezes confundimos tristeza. Muitas vezes confundimos tristeza com falta. Certo? Ou com depressão. Tristeza é um sentimento nobre. Para existir tristeza tem que existir alegria. Porque a tristeza deve ser vivida. E quem não vive a tristeza jamais poderá viver a alegria. Porque tristeza e alegria é uma coisa só. Ambas estão no mesmo recipiente. Sem se viver um, não há lugar para o outro. Sem se viver a tristeza, não há lugar para a alegria. Por isso mesmo que quando, e isto acontece muito aqui em Portugal, quando acontece alguma coisa assim catastrófica e que chovem logo das bolsas das senhoras benzodiazepinas, calmantes. Ai, não te nervos, toma lá, viste, perdeste o gatinho, morreu atropelado, toma lá um calmante. Isso é uma aberração. Leva ao cinema, leva a passear para se distrair, para não estar triste. Não. Se o meu cão morreu, que me deu tanta alegria, é natural que eu viva a tristeza. Eu não posso fugir da tristeza, porque se eu fujo da tristeza, eu vou acompanhar, vou ter a tristeza toda a vida dentro de mim. E jamais vou ter alegria. Seja o meu cachorro, seja o meu gato, seja o meu familiar, seja o que for. A tristeza é para ser vivida. É uma aberração. Vê-se pessoas carregadas, num funeral, carregadas de benzodiazepinas, drogadas, para não sentirem a tristeza. As pessoas fazem isso, pensam que estão a fazer bem. Fazem isso com boa atenção. Aquela pessoa está destruída. O luto não é feito. Jamais, até morrer, se ela não fizer aquele luto, a vida dela pode fluir como deve ser. Vai ter sempre uma falta, uma lacuna. Viver a tristeza é fundamental. Os psicólogos chamam de fazer o luto. Mas isso é em tudo. Seja no emprego, seja algo que nos deu tristeza, que depois deixamos de ter, o luto é sempre importante, é indispensável que isso seja feito.
Só depois do luto feito que pode haver lugar para uma nova vida. O António está a dizer que muitas vezes nós confundimos a tristeza com outros estados. Sim, 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 sim. Então, como é que se caracteriza o estado da tristeza? Tristeza é sempre o resultado de algo de alegria, porque é um sentimento nobre. Tristeza não é uma falta. Vamos lá ver. Perdeste o emprego, por exemplo. Pode sentir muito triste ou pode sentir falta do ordenado. São dois sentimentos diferentes. Triste, porque se ali era o teu lugar, se ias para lá, para o paraíso. Não é? Se te levantavas de manhã, estavas excitado com o que podias encontrar, com o que podias criar no teu local de trabalho, a tua criação, a alegria que ias ter. A falta desse local de trabalho provoca tristeza. Agora, se ias para o teu local de trabalho, como a prostituta vai para a estrada, a fazer um frete, à espera que o dia acabe, e que o fim do mês chegue para ser ordenado para os teus compromissos, tu estavas a prostituir. Então, a falta é um sentimento de falta, não é um sentimento de tristeza. É a mesma coisa para ter duas coisas diferentes. Nas relações, é exatamente a mesma coisa. Existe uma relação de amor entre um casal. Ou existe uma relação de compromisso, porque é melhor, já sabe, está-se na zona de conforto, aquela já se conhece, já sabe como é que é. Trocar para quê? Não é? Para ser igual. Então quando morre um sentimento é de falta. Não é de tristeza, é de falta. Temos que chamar os bons pelos nomes. Não podemos tentar aqui estar o sentimento é de falta. Falta quem fosse ordenado para casa, falta quem arranjasse as coisinhas, falta quem arranjasse falta quem me levasse a passear, falta de companhia, falta, mas não há tristeza. Há um sentimento de falta. Mas pode-se ser tristeza. Se aquilo era uma relação de alegria, de felicidade, de bem-estar, de plenitude. Pode sentir-se tristeza. Mas normalmente o que eu ouço nas minhas consultas, o que eu ouço pessoas queixarem-se é do sentimento de falta. Não é um sentimento de tristeza. As pessoas casam-se porque estão apaixonadas. Muitas casam-se porque estão apaixonadas. Outras casam-se por interesse. Tem que se casar, não é? Faz parte do processo. Carro, apartamento e namorado. Não é? É o sonho de todos os jovens. Carro, apartamento e namorado. Emprego também. Não, pronto. Quer dizer, e isso, pensam que aí está a realização. Claro que não está. Claro está que é-nos passado um atestado de sei lá, de competência, não é? Porque se conseguiu um bom emprego, porque se conseguiu um bom relacionamento, bom quando se vê que estão em pé de igualdade, não é? Um bom relacionamento, tem-se uma boa casa, tem-se um carro, pode-se procriar. Por isso mesmo temos aqui um mundo de crianças grandes a procriar. Crianças grandes só. Porque o estatuto que se é pedido não é crescerem, não é serem adultos, não é serem responsáveis. É ter um carro, casa, apartamento e emprego. Essa só se pode procriar. Porque vimos crianças a cuidar de outras crianças. Vivemos num mundo de imaturos. Certo? A maturidade é isto. No mundo em que vivemos um mundo de imaturos.
totalmente subjugados pelo sistema, não se sai para fora não se sai para fora do certinho da caixa para não ser marginalizado e para fazer parte do sistema. A pessoa faz aquilo que é suposto fazer para que o sistema funcione na paz do Senhor. Certo? No mundo da carneirada. Não é? Não se importam. Hoje a internet mostra que 90% dos cursos que estão a tirar, a matéria que dá nos cursos superiores está desatualizada. Mas continua-se a competir por um canudo, por um curso superior, através de coisas que sabemos que já não funcionam. Vivemos num mundo, na era da quântica, em que tudo que usamos funciona através de onda. Continuamos a ser ensinados através da matéria e a separar a onda da matéria. A separar o espiritual do material. E depois são rotulados de místicos. Aqueles que falam de onda ou de energia e das leis do universo. E de funcionamento de tudo que nós funcionamos, de tudo que nós usamos no dia a dia. Que nós tudo que usamos no dia a dia, desde o cartão de multibanco, desde tudo que nós usamos, está enquadrado dentro deste sistema. E depois pensamos dentro da caixa. Não discutimos. É assim mais nada. Não importa. Nós temos um banco falido que deixou milhões, milhares e milhares de pessoas envigadas em Portugal. Mudam de nome e continuam a exigir. E continuamos a pôr lá o dinheiro. Mas como este, estão todos os outros. E ninguém pergunta. Mostrem-me que são capazes e competentes de terem o meu dinheiro. Quem é que pergunta? Quando chegou ao banco, ouça lá. Que garantias vocês me dão de eu depositar aqui o meu dinheiro? Qual é a garantia que o banco me dá? Mas isto é uma coisa que estamos a viver neste momento. E continua-se. Ninguém chega ao pé do gerente da Caixa Geral de Depósitos ou de outro banco qualquer, quais as garantias que os senhores me dão para eu pôr aqui o meu dinheiro? Não sou eu que tenho que exigir. O meu dinheiro é meu. Não sou eu que tenho que exigir garantias. Sou eu que tenho que exigir garantias para o meu dinheiro. Certo? Ou não? Mas muitas das vezes é ao contrário. Nós é que temos o dinheiro e temos que provar que somos dignos lá de deixar o nosso dinheiro. Exatamente, porque estamos de tal maneira dentro da carneirada que o sistema funciona porque somos formatados assim. Por isso, porquê é que é tudo certinho? Todos aqueles que hoje são venerados como grandes homens, Luther King, não importa, Nelson Mandela, todos que foram nomeados grandes homens, todos eles estiveram fora da caixa. Gandhi, todos os grandes homens estavam fora da caixa. Não se deixaram formatar. Uns apanharam prisão perpétua. Acabaram por sair de lá já velhos, porque depois as coisas, nada é o que parece, as coisas mudam. Não é? E temos estes exemplos todos os dias. Exemplos de pessoas de coragem que não se deixaram vencer, pelo sistema. Veja o caso do Osho, por exemplo. Ninguém fala nisso. O Osho foi expulso dos Estados Unidos como um homem perigoso. Um homem que nunca usou a não ser a língua para falar dos seus conceitos, daquilo que ele acreditava. Não contra ninguém.
Nunca o Osho falou contra alguém. Só falava da forma que ele tinha de ver a vida. Mas foi expulso dos Estados Unidos como um homem perigoso. No avião que seguia para a Índia, tinha que escalar na América Latina. Nenhum país da América Latina deixou entrar o avião porque trazia um homem perigoso a bordo. Ao ponto que nós chegamos. E depois dizemos que esta carneirada são os donos e são o poder instituído. Certo? Mas vejam todos Sócrates, por exemplo. Vamos da antiguidade, vejamos, todos que saíram para fora da caixa, todos que não aceitaram o sistema, e muitos salvaram-se. Sócrates foi condenado à morte por envenenamento. Sabe qual foi o veneno que eles deram? Não. Tu sabias? Sim. Sabia. Merda. Então, mas eu quero outra. Mas quem fala no. Vamos a todos os outros mais recentes. Vamos ver os recentes do século passado. Gandhi. Pelo que ele passou. O que lhe fizeram. Ele conseguiu a liberdade de 400 mil pessoas sem derramar uma gota de sangue. E sabem que essa liberdade foi dada ao povo indiano. E que poucos são os indianos que gostam dele. O homem nessa dimensão o homem que pregou o amor, o desapego, certo? E porquê? Porque estamos enfiados numa camisa de forças dentro de um sistema. Ninguém quer. E é mais fácil estar na zona de conforto. É mais fácil estar nessa zona de conforto do que assumir a responsabilidade pela própria vida. E estar nessa zona de conforto. O que é essa zona de conforto? A gente sabe que está mal. Sabe que não vai dar nenhum. Mas está a fazer o que é certo. Não se pode investir agora. Estamos em maus tempos. Não vamos estar parados. Paradinhos. À espera que a morte venha. É por isso que existe a doença. Existe um sistema montado para fabricar doença. Para que a pessoa tenha medo. Seja aterrorizado pela doença. E através desse medo, o desemprego é a mesma coisa. Qual emprego? Qual emprego? Eu nunca fui empregado de mulher. Cheguei aos 60 anos e nunca me faltar nada. Nunca tive necessidade. Nunca fui empregado de ninguém. É outra ilusão dos sentidos. Outra ilusão é o emprego. É o sistema. Assustam-nos com o desemprego para poderem fazer o que querem onde estão empregados. E eles, por mais sonhos que tenham, vão adiando nessa zona de conforto e à espera de melhores dias e não deixam o certo, não é? Pelo incerto, e o tempo vai passando, na zona de conforto, vai passando, a pessoa vai se degradando, vai se iludindo, concorrendo para mais um posto, quanto mais se concorre, mais escravo é. Quanto mais concorre, mais escravo é. Os que têm melhores notas nas universidades são os que têm mais
estão mais escravizados. São os que estão mais formatados para o sistema. São os que vendem a sua alma. Se põem em segundo lugar, eles não existem, pura e simplesmente. Tornam-se máquinas do sistema. Certo? Agora que falam de sucesso e fracasso, há uma coisa que eu sempre procurava às pessoas, que as pessoas diziam, eu sou um fracassado. E eu perguntava, comparado com o quê? Comparado com o quê? Eu sou uma pessoa de sucesso, comparado com o quê? Com o Luther King? Oh! Com o Nelson Mandela? Comparado com o quê? Eu estou muito bem na vida. Comparado com o quê? Eu sou muito rico. Comparado com o quê? Isso mesmo, sucesso e fracasso é uma coisa só. São os impostores com que lidamos todo dia. Tanto um como o outro são impostores. Porquê? Posso pensar que estou com muito sucesso, mas comparar com o quê? Comparando com quem? Isto lembra-me de Sócrates. Sócrates teve uma mulher que açucrinou a vida toda. Era muito chata, muito chata, muito chata. Mas ele era um sábio. E um dia, alguém chegou para Sócrates e pergunta, então como é que é a sua mulher? E ele, como era um grande sábio, respondeu, comparado com o quê? Sim, comparado com o quê? Ela podia ser... Ela viveu para azucrinar a cabeça. Mas comparado, se calhar, com uma jiboia ou com outra cobra mais venenosa, era muito boa, certo? Comparada com o quê? Ponho sempre esta pergunta. Quando se falar de algo que estamos... Porque tudo não passa de uma ilusão dos sentidos. Eu vou parar por aqui e vou abrir as perguntas, que eu acho que tem um nome na cabeça de muita gente hoje. Perguntas. Alguém tem perguntas? Alguém tem perguntas para fazer? Afinal, qual é a erva que não... O António sabe o nome da erva? Temos ali no quintal. Parecer com a salsa. Por isso é que eu sei que tu sabias. Tu me chegaste ao pé de mim e disseste, olha, este foi com uma erva, foi com esta erva que mataram o Sócrates. Mas não me lembro. Muitas vezes confunde-se com salsa. Cuidado com a salsa. Dúvidas? Ok. Questões? Ninguém tem questões. Tudo esclarecido. Ao fim e ao cabo. Muito obrigado. Ao fim e ao cabo é sempre o nosso julgamento. É sempre a forma como nós comparamos as coisas. Vamos sempre buscar as coisas com medida de comparação com aquilo que já se viveu. Não é? Vamos comparar as coisas com aquilo que já se viveu, as experiências, o sucesso e o fracasso. Tudo isso é uma ilusão. Tanto sucesso como fracasso é uma ilusão. E é baseado nas experiências que já vivemos? Não é baseado nunca nas experiências. É naquilo que nós queremos. É naquilo que nós queremos. Se damos o poder ao ego, já está fechado? Não. Se damos poder ao ego de governar a nossa vida, parece que está parado. Seja no que for que nós nos metemos. No negócio, nisto, naquilo. Estou a fazer isto tanto tempo e nada resulta. Ou nas terapias, não importa. Mas isso é quando damos poder ao ego. Nós damos poder ao ego e nós vamos para esse campo. Parece que está parado, mas não tem movimento. Mas nós damos poder ao ego. Por exemplo, estamos num fracasso. Isso é uma ilusão. Existe uma relação sempre entre o semear e o colher. Por isso nós temos uma medida chamada tempo. Senão não existia a medida chamada tempo. Se não existisse um tempo entre o semear e o colher, não existia tempo. E mesmo este tempo é criado pelo ego. Eu semeio uma coisa, semeio uma semente, não importa que semente seja, eu não a vi crescer, mas tenho certeza que ela vai germinar. Certo? Mas se deixar o ego tomar conta de mim,
eu digo logo que veio para casa, porque ela não nasceu. Se eu assumi ontem, não pode querer que ela tenha o seu processo biológico. Cada uma tem o seu processo biológico. Diz. Então não nos podemos guiar pelos conceitos do sucesso nem do fracasso. Nenhuma. É tudo uma ilusão dos sentidos. É tudo uma ilusão. O ego que nos leva para isso. O ego leva-nos para o fracasso para quê? Para tomar conta de nós. E o sucesso também. E o sucesso também. Para nós termos a ideia, estamos muito bem. Bem, temos a dizer que estamos muito bem. E vamos parar porque estamos bem assim. E vamos parar e vamos para a zona de conforto. Exatamente. Aí eu, ainda hoje estava no Lidl e vi-os e estava lá para tirar pão. Estava o senhor. Então, a tua filha, a minha filha, vai se estabelecer amanhã, montar um negócio, porque na área dela não há saída. Licenciou-se, uma boa aluna, mas na área dela não há saída, vai montar um negócio. A ilusão de sucesso em tirar um curso superior e foi sempre uma ilusão. Que a pessoa possivelmente teve anos parado, à espera que alguém o aproveitasse, não é? Aquele parafuso, o parafuso de alguma instituição, de alguma máquina de funcionamento, enferrujasse para que pudesse aproveitar aquele parafuso. Mas, entretanto, o parafuso não teve uso, não enferrujou. Então aquele parafuso não foi aproveitado. Certo? Uma pessoa licenciada é o quê? Qual é a diferença entre um licenciado e uma pessoa com curso primário? Mais formatadinho. Está mais formatadinho. É um parafuso com uma rosca, está a maneira milimétrica que só cabe naquele buraquinho. Está formatado naquele buraquinho. Aquele buraquinho não precisa ser ocupado, porque está ocupado por outro parafuso, como não tem uso, mas não se estraga, e ela fica ali como suplente. E vai envelhecer ali como suplente. Certo?